E aí, pessoal, tudo bem? Prontos aí para mais uma live para a gente dar essa sequência, esse acompanhamento dos nossos temas voltados para técnicas de comunicação e oratória. A gente passou um bom tempo aí sem live, se organizando aqui, vendo tantas coisas. Então, muito feliz em receber vocês. Especialmente nesses tipos de live que eu partilho muito com os meus alunos. Eu gosto, eu valorizo muito ao longo das minhas aulas, ver como é que por meio de cada aluno a gente pode trabalhar as técnicas de comunicação e oratória. Hoje trouxe um convidado mais que especial, Rafael Esposito, que está aqui. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Olha quantas pessoas aqui, conhecidas aqui. Nossa, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então eu fico muito feliz. Oi, Juliane, tudo bem? Fico muito feliz de poder trazer esses meus alunos. Cada um dentro do curso de oratória procurou trabalhar coisas muito específicas, um superando a gagueira, outra timidez, outro um pouco uns medos de falar numa reunião e tantos obstáculos. Então assim, mais do que dar uma aula ou explicar alguns conceitos de técnicas de comunicação e oratória, a gente vai trabalhar esses conceitos por meio da vivência de cada aluno. Então tem muito aluno ainda para vir aqui. O Luiz comentou aqui, tô com saudades, eu também tô, Luiz, no nosso clube de oratória. Daqui a pouco a gente volta, que é uma reunião de ex-alunos aqui. Então, assim, muito obrigado por receber vocês aqui, por vocês estarem aqui. O Rafael daqui a pouco está chegando aqui, acho que ele já está aqui, né? Apareceu aqui lá no início lá. E assim, o que eu queria colocar para vocês já no início dessa live? Gente, olha, queria apresentar aqui para vocês um pouquinho do Rafael. O Rafael foi um aluno que eu conheci por meio de um workshop de oratória. Eu ministrei um workshop de oratória em Volta Redonda, ele estava lá, ele veio conversar comigo no final, ficou muito interessado no curso para trabalhar as habilidades de comunicação e oratória dele. E eu já falei isso para ele, partilho aqui com vocês. Quando eu olhei o Rafael veio falar comigo, ele quase não me olhava, tinha algumas questões com a gagueira, e às vezes era bem assim, reservado tal. Eu olhei assim pro Rafael e falei assim, caramba, como é que eu vou, será que eu vou poder ajudá-lo? Como é que eu vou poder ajudá-lo, isso tudo? E ele veio fazer o curso. Então, assim, o Rafael, a história dele me marcou muito porque numa primeira aula que a gente fez em grupo, aí foi logo no início da pandemia online, teve até uma aluna que depois partilhou com a gente que ela falou assim, caramba, ele tem que trabalhar muita coisa, eu acho que ele não vai dar conta. E aí ele foi trabalhando ao longo das aulas online, depois fez o curso, quis fazer o curso presencial também, e ele deu um verdadeiro show. Então dentro do curso a gente até apelidava lá na hora e colocava assim, nossa, padrão Rafael de apresentação. Então o Rafael é um homem que veio se superando muito, claro, por meio da fono, por meio de um trabalho também psicológico e tantas outras coisas, porque as coisas se agregam. E dentro do curso de oratória eu pude contribuir com esse aprendizado dele. Então, Rafael, eu fico muito honrado em recebê-lo aqui, para que ele possa partilhar como é que foi essa história de superação, como é que é esse processo dele, como é que as técnicas de oração o ajudaram ou ajudam a estar superando isso, porque isso é um processo, e partilhando com um pouco da vivência dele. Que Rafael é demais, é ótimo, ele cativou todo mundo da turma. Então, assim, sem mais delongas, eu queria convidar Rafael. Rafael, você está aí? Dá um oi aqui pra gente. Olha, Antônia, Fabiana, Daniel, Santiago, tudo bem, Daniel? Rafael, dá um oi aí pra gente aí pra eu poder... Deixa eu ver aqui se eu consigo já... agora já sei. Pera aí, ó. Agora sim. Pronto. Pera aí. Pronto, eu tô aguardando a aprovação dele aqui. Rafael, vem aqui pra dividir com a gente de todo esse seu conhecimento aqui dentro da parte da oratória e como é que isso foi importante para esse seu processo. E aí, Rafael, tudo bem? Fala, mestre. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Agora estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Que bacana, Rafael, te ver aqui. Rafael, estava partilhando aqui um pouquinho como é que eu te conheci por meio do workshop de oratória. Falei um pouco do seu processo de superação ao longo do curso e também de tantas vivências que você tem trazido, tem vivenciado, tem praticado. E eu estou muito feliz de trazer isso de novo, de trazer os meus alunos para dentro das lives, para que eles possam exercitar a oratória, a comunicação e também partilhar as técnicas de uma forma muito vivencial. Então, assim, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que é isso, como é que você foi parar dentro de um curso de oratória e trouxesse para a gente um pouco dessa sua realidade. Quem é Rafael Esposito? Falei certo o seu sobrenome ou não? Expósito. Expósito, então tá bom. Rafael Expósito. Fala aí, Rafa. Se apresenta um pouquinho para a gente aí. Bom,
antes de me apresentar, eu queria te agradecer imensamente pelo espaço que você está me dando, também por todo o apoio, toda a confiança que você me depositou ao longo dessa temporada trabalhando juntos. E sem mais delongas, me apresentando. Bom, meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou engenheiro civil, formado há 10 anos pela Federal de Juiz de Fora. Atualmente eu trabalho na área de financiamento imobiliário, numa grande empresa pública brasileira. E a minha relação com a timidez vem de uma longa data. Desde criança eu sempre fui tímido, sempre fui uma pessoa que se cobrava muito, sempre tive uma certa dificuldade de me abrir às pessoas, de me comunicar. Por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que se desafia bastante, que não se conforma de estar dentro de uma zona de conforto, e por conta disso eu, ao longo dos anos, fui superando todos esses desafios que a timidez me impunha, fui me descobrindo, me conhecendo, entrei num processo de autoconhecimento ao longo de todos esses anos, mas isso nunca me impediu de conquistar aquilo que eu queria. Sempre fui de correr atrás, sempre fui de cumprir as metas que me colocavam, e com isso acredito que, olhando para trás, eu vejo que eu consegui muitas das coisas que eu gostaria. Isso até é uma grande vitória, porque quando eu pensei nesse tema, eu gosto muito de olhar para cada aluno e ver assim, esse tema é a cara desse aluno, dá para trabalhar isso. E a sua história de superação, de garra, de correr atrás, inspira muitos que convivem com você dentro do clube de oratória e também das turmas que você participou. E assim, é muito bacana ver alguém que tem, ou que se considerava tímido, ou trabalhava essa questão da timidez, ou ainda trabalha essa questão da timidez, tá hoje fazendo uma live, tá hoje participando de uma live, tá hoje aqui falando, tá hoje aqui se expondo, e tem muita gente que quando eu mandei a mensagem avisando, tal, o pessoal, nossa, mas esse negócio de timidez, eu também preciso trabalhar isso, tal. Então, que essa live seja injeção de ânimo também para essas pessoas que tem solução, tem como ser trabalhado isso. Então, assim, estou muito feliz de você estar aqui, Rafael. Nossa, fico muito agradecido pela sua alegria e estou bem empolgado com o nosso encontro, o nosso bate-papo de hoje. Então, dentro dessa questão do bate-papo, a gente, assim, timidez é um assunto que geralmente chegam para mim com essa questão da timidez, é bem comum. E eu queria, assim, tem vários conceitos e tal, e eu queria perguntar para você, assim, o que é timidez para você? E como você viu que isso impactou na sua vida, ou dificultou, ou te incentivou a querer crescer mais, a ser trabalhado? O que é a timidez para você? Como é que ela se manifestou na sua vida? Você tem um exemplo concreto? Como é que é isso para você? Bom, decepção minha. Eu vejo timidez como a dificuldade de uma pessoa se demonstrar perante outra por conta de uma projeção que ela faz do mundo com base em conceitos formados ao longo do tempo. Existe uma bagagem por trás disso que faz com que a pessoa acabe reforçando algumas crenças que levam a pessoa a ser tímida ou expansiva. Fora questões de genética que, se eu entrar dentro desse aspecto, eu acabo me alongando muito. Mas, enfim, é assim que eu sempre encarei a timidez. E isso sempre me trouxe dificuldade
ao me relacionar com as pessoas, seja para conquistar um emprego, seja para conquistar uma namorada também. Ou seja, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal, a timidez me dificultou um pouco de conquistar o que eu queria. Claro que, como eu sempre fui uma pessoa ávida por desafios, eu passei a encarar a timidez como algo a ser trabalhado, vencido, explorado, para poder superar isso e chegar, pelo menos, cada dia mais perto de onde eu gostaria de estar. E, Rafael, assim, dentro dessa questão da timidez, você está colocando dentro do seu ponto de vista, e são vários, tem um que me toca muito dentro dos cursos de oratória, dentro da forma como eu trabalho, e cada vez eu vivencio mais, não sei se você vai concordar, mas é um poema do Veríssimo, que ele vai falar, opa, tudo bem, gente, boa noite, que fala com relação, assim, o tímido é notório, e ele vai discorrer sobre várias coisas da timidez, não sei se você já viu esse poema, ele vai falar sobre várias coisas da timidez, e ele, no fundo, está querendo dizer o seguinte, que todo tímido tem um pouco de egocêntrico, mas no sentido assim, olha só, que ele entra no lugar, ele acha que todo mundo está olhando para ele, que todo mundo está falando dele, que todo mundo está prestando atenção dele, e às vezes, na vida, a gente passa a ver assim, gente, as pessoas não se importam. Veja, não é que as pessoas são ruins, mas às vezes você tem uma apresentação no próprio banco para você fazer, e aí assim, o gerente não dormiu, nossa, amanhã é a apresentação do Rafael, eu estou contando. Não, para ele é um engenheiro que vai apresentar. Se amanhã trocar o Rafael para o João, para o Pedro, para o Tiago, tudo bem, ele não está menosprezando. Mas ele está, assim, não dá com essa expectativa. Mas o que eu queria te perguntar é, você vê, como é que você vê essa questão? Assim, é importante para quem se considera tímido trabalhar essa questão de, cara, não é sobre mim. Quer dizer, não é porque a pessoa olhou para o celular, não olhou para mim, não é que a pessoa está fazendo isso que é para mim, não é pessoal. Como é que você vê isso? Isso ajuda nesse processo de superação da timidez ou não? E até mesmo como a gente trabalhou isso no curso também. Isso. Bom, eu diria que você desconstruir esses conceitos que fazem você acreditar que você está sendo superestimado ou que algo muito ruim vai acontecer é muito importante para você quebrar essa barreira da timidez. Uma participante agora falou que a timidez é a forma mais recorrente de autossabotagem. Por quê? A gente acaba automaticamente imaginando um cenário ruim que em 99% das vezes não se concretiza e com isso a gente acaba perdendo oportunidades. Então, quando você imaginar que ao falar para um público de 10, 100, 1000 pessoas, você imaginar que conforme você for falando, comunicando, divulgando a sua ideia, o seu produto, as pessoas vão estar pensando, que produto ruim, esse cara não vai dar em nada. Você pode ter certeza que uma boa parte vai estar prestando atenção no que você está falando, outra parte vai estar pensando, raciocinando em melhorias para isso, outra parte deve estar pensando no que ele vai preparar para o jantar quando chegar em casa, e pode ter até uma parcela que está cochilando durante o discurso, dependendo da atenção que essa pessoa, do quanto que essa pessoa está envolvendo o ouvinte. Ou seja, não tem nada a ver com o que a pessoa pensou. Então, se a pessoa tiver consciência de que ela sabe do que ela está falando,
de como que ela pode transmitir essa mensagem para a pessoa, essa questão de como que o ouvinte vai receber a mensagem acaba não sendo tão importante. Então, é hora da pessoa começar a trabalhar isso e ver que tem nada é um bicho de 7 cabeças. Então, Rafa, olha, para colocar aqui, para tornar isso tudo muito processual, eu vou ler aqui os comentários que alguns colocaram, vou só terminar essa conclusão aqui. Então, você vê se eu estou pegando aqui. O que a gente está vendo? Que essa questão da timidez, como alguém falou aqui, é uma autossabotagem, que é bem comum essa autossabotagem. E o que a gente vai percebendo, pelo que eu estou vendo na sua fala também? Como é que é importante, você usou uma palavrinha mágica aí, que abre portas, que é você se perceber. Que é você, enquanto fala, isso a gente trabalha dentro da primeira aula do curso de oratória, que é você começar a desenvolver a sua escuta para que você, enquanto fale, você consiga ouvir o que você está falando, como é que você está apresentando o assunto, o que você está fazendo. Porque às vezes, você deu um exemplo muito bacana, às vezes você olha para alguém, a pessoa está dormindo, aí você fica assim, nossa, meu assunto está chato, o cara não está desprezando. Tá... Às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro, a pessoa está morta de cansaço, mas ela está tão interessada no seu assunto que ela não foi embora, que ela ficou ali para te assistir. Então, entre o que você não sabe, porque eu não sei se ele não está prestando atenção, não sei se ele está gostando, e o que eu sei, que é, poxa, eu estou colocando energia, eu estou conseguindo colocar, eu estou fazendo isso. Veja, não é acreditar em si numa fé de, acredita em mim. Não, eu me percebo, eu sei que eu estou mandando bem e eu consigo caminhar. Então, o primeiro ponto que a gente está colocando nessa live, para quem tem essa questão da timidez, e ver se você concorda comigo, é a pessoa começar a trabalhar na sua mente a ideia de que tudo é ela, todo mundo está procurando defeito, todo mundo está olhando para ela, todo mundo está criticando ela. Como é que a mente tem essa tendência de nos puxar sempre para o negativo? Porque a gente fala no curso, a mente ela tem um perfil mais conservador quanto à nossa vida, a gente só tem uma. Então, o risco, ela é sempre mais assim, pé atrás. Então, tudo que ficou de ruim, ela joga que vai ser ruim também na frente. E aí eu tenho uma outra pergunta para você, mas antes eu quero ler os comentários aqui. Vou colocar aqui alguns aqui, Rafa, que o pessoal comentou. Eu não quero perder os comentários das pessoas aqui. O pessoal te dando boa noite, o pessoal aqui muito animado com você, com o que você está vivenciando e dividindo. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Peraí que eu estou passando aqui. Ó, vamos lá. Meu amor orgulhoso de mim. Tá aqui a namorada, tá aqui. Aí achei muito interessante como colocar, ó, timidez, aqui, ó. O Victor comentou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Cadê o Victor? Aqui, ó. Rafael, o que lhe fez aceitar esse desafio da live? Você está sendo um exemplo, admirado, parabéns, bacana, muito legal, Rafael, inspirando as pessoas aqui, olha. Leonardo falando que você mata ele de orgulho, o Luiz Rocha dizendo que a sua evolução durante o curso foi espetacular, te amo, Rafael. O Luiz esteve no curso com a gente, esteve lá participando de todo esse processo, todo o encontro nosso durante o clube de oratória. A Andréia falando que também vai participar do curso em janeiro. Estamos lá, Andréia, final do mês de janeiro, imersivo de final de semana. Acho que é Mui Larte. Bom, o maior problema da timidez é insegurança ou perfeccionismo? Tem muito disso aqui, e aí eu vou emendar, Rafa, numa pergunta muito interessante. A gente viu a questão da nossa mente, e eu vou responder a questão aqui do perfeccionismo e da insegurança. A gente viu essa questão de que a gente fica se auto-sabotando isso tudo. E a gente tem a tendência de se ver negativamente. Como é que, assim, Rafa, me ajuda aqui, olha, uma maneira que eu procuro trabalhar dentro do curso de oratória, é por isso que eu trabalho tanto no curso online quanto no curso presencial, turmas pequenas, para que os alunos se ouçam, para que os alunos tenham feedback dos outros alunos. Então, assim, dentro desse processo, dentro do curso de oratória, de você falar, que já é um grande desafio, né, Rafael? Você chegar na frente do outro e falar. Você falar e depois você escutar o feedback dos outros, você acredita que esse processo de você fala e depois você ouve o que os seus colegas querem colocar, o que foi bacana, o que você talvez possa melhorar, tal. Isso é importante para tirar esse perfeccionismo, ou essa impressão que você tem que nada presta, tudo está ruim e você não consegue mandar bem em nada. Isso foi importante dentro desse seu processo?
Sem dúvidas, foi muito importante para esse processo. O que eu posso contar? As pessoas, elas instintivamente têm esse senso de proteção, de instinto de luta e fuga, que fazem com que elas antevejam um cenário negativo quando elas vão se comunicar, fazer um discurso ou simplesmente conversar no dia a dia. Ao mesmo tempo, elas querem se sentir acolhidas, protegidas, querem se sentir parte de uma tribo. Isso vem lá do Homem das Cavernas. Portanto, quando você monta uma turma de 10 alunos para você fazer um laboratório para você apresentar a sua ideia, a sua proposta, treinando todas as técnicas e conceitos de comunicação e oratória para você empoderar o seu discurso, isso vai te ajudar bastante a você perceber como que o ouvinte assimila a tua mensagem. E aí você vai perceber que as pessoas, principalmente quando é uma pessoa que te conhece há pouco tempo, que não tem um conceito totalmente formado sobre quem vai comunicar. Isso acaba, de alguma forma, validando essa ideia de que as pessoas estão ali para escutar o que você quer falar e, de alguma maneira, que o que você fale convirja com a ideia que ela está querendo receber. E, às vezes, isso ajuda com que o cenário de catástrofe que a pessoa tinha preconcebido por conta dos conceitos de timidez, isso ajuda com que esse cenário se dissolva e, passo a passo, a pessoa começa a se sentir acolhida, começa a perceber que o seu discurso funciona, que isso acaba levando a um aumento na autoconfiança. Isso desenvolve a autoconfiança da pessoa. Porque, Rafael, olha que interessante, para quem está acompanhando aqui. A gente está vendo que essa questão da timidez, primeiro, é começar a trabalhar a nossa mente. Porque a gente acha que tudo é a gente, que todo mundo está olhando para a gente e que tudo a gente é sempre o pior. Isso é um ponto a ser trabalhado. Uma outra coisa que o Rafael está trazendo para a gente que ajuda muito é a gente poder... para mim e fala assim, Leandro, que livro que você indica para eu falar bem em público? Aí eu falo para as pessoas assim, os livros são bons, os livros ajudam, mas se você quer falar com pessoas, o processo terapêutico, o processo de ajuda é com pessoas. Então assim, olha que bacana, quando você conversa, quando você fala e você ouve o feedback das pessoas, isso vai fazendo uma limpeza na sua autoimagem. E você começa a ver que você não é bem o bicho-papão que você está achando. Que você não é tão ruim assim. E aí você usou uma palavra muito bacana, atual, você começa a se empoderar, você começa a perceber, nossa, eu posso, eu consigo, eu estou dando conta. E uma coisa interessante que eu vou te perguntar é a seguinte, às vezes as pessoas acham assim, mas você não vira amigo das 10, das 15 pessoas, e depois quando chega lá fora, vem pessoas estranhas, você não volta tudo de novo? Aí eu falo assim, olha, o problema não é os outros, que só troca o João, Pedro, Tiago, Antônio, mas se aquela fala entra em você, aquilo se cristaliza e você se apropria daquilo, aí pode trocar João, Pedro, Tiago, porque você sabe que você dá conta. Isso é um processo muito bonito que acontece dentro das turmas. E aí, Rafa, uma coisa que dentro desse processo me... outra coisa. Às vezes a gente acha que não acontece, mas olha só, antes de eu tentar contar assunto aqui para você. Você vivenciou isso. Às vezes eu falava assim, Rafael,
A gente vai falar sobre as técnicas propriamente aqui de oratória ainda. Poxa, coloca mais energia. O Rafael colocava mais energia. Aí eu falava assim, Rafael, o que você achou? Você achou que tá demais, tá de menos? Aí o Rafael, eu achei que tá demais. Eu nunca usaria isso. Aí os colegas dele falavam assim, cara, ficou muito bom, tá ótimo. Então, a gente vai detalhar isso mais para frente agora nas técnicas, mas como é que a nossa percepção sobre a gente prega peças, não é, Rafael? Isso. Né, que prega peças na gente. E um ponto, Rafael, que me tocou muito dentro do seu processo de evolução, foi perceber, e eu, assim, particularmente, eu acho que essa é uma grande chave de sucesso para os alunos dentro do meu curso de oratória, daqueles que se abrem, que é levar a vida com mais leveza. Então, assim, quando você foi trabalhando as técnicas de oratória, que a gente vai aprofundar, vai dar exemplo de técnica aqui e tudo, mas é importante primeiro trabalhar essa questão da mente. Quando você fosse trabalhando e a gente colocava alguns pontos, poxa, respira, olha para a câmera, faz isso, tenta aquilo, vai devagar, não sei o que, tarará. Você olhava aquilo e você falava, pô, bacana, tá bom, vou tentar de novo. E você ia. E às vezes eu encontro alguns alunos no início do curso que estão quase chicoteando. Puxa, eu errei, puxa, eu não sei o quê. Foi a questão do perfeccionismo que alguém falou. Como é que você vê? Isso é um caminho também que ajuda quem tem essa questão da timidez, além de perceber o cérebro que boicota, além de se beneficiar do convívio dos amigos, das pessoas, para validarem o que tem de bom e você se apropriar disso, que é a segunda coisa, você vê que essa terceira coisa, de não ser tão pesado consigo mesmo, de saber, tudo bem, falei legal do jeito que eu queria hoje, mas ok, amanhã eu tento de novo. Isso é importante nesse processo da superação da timidez? Como é que é isso para você? Com certeza, Leandro. Isso é muito importante para desenvolver as nossas capacidades. O que acontece? Eu sempre me cobrei muito desde jovem, sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre fui de observar muitas pessoas, os cenários, só que ao longo do tempo você vai percebendo que se você esperar a condição perfeita para você sair do seu casulo, da sua zona de conforto, você acaba perdendo muitas oportunidades. Então, isso também acaba sendo um paralelo com essa questão de você ter como a gente fala? Ter mais carinho consigo mesmo. Ninguém é perfeito. Todo ser humano erra. Ninguém é infalível. E as pessoas, quando elas se cobram muito, elas acham que se elas cometerem um erro, vai ser o fim da vida delas, elas vão ser presas, vão ser demitidas. E não é bem assim que acontece. Pode falar, desculpa, pode terminar. Perdão, tá. Não, pode terminar. Sempre há espaço para você se aprimorar, melhorar e sempre há espaço também para se corrigir os seus erros e você continuar seguindo em frente. Você me fez lembrar, Rafael, eu gosto muito de trazer esses exemplos. Tem um aluno meu que é médico, tem vários médicos que fazem o curso de oratória, e eu até citei esse exemplo um dia com uma amiga minha, eu falei assim, olha que coisa que é a cobrança na cabeça da gente. Quando ele ia fazer o discurso, ele tinha na cabeça dele que ele era prolixo. Aí quando ele passou as técnicas e tal, e quando ele foi fazer o discurso dele, ele começou a falar e do nada ele parou e falou assim, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu acho que eu estou falando muito complicado. Aí todo mundo assustou assim da turma, aí olhamos para o lado, olhei para os alunos, eu falei assim, não, eu estou entendendo, eu virei para os alunos, vocês estão entendendo o que ele está falando? Aí todo mundo assim, não, estamos entendendo, mas pode continuar. Aí ele continuou. Daqui a pouco ele parou de novo, gente, acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu acho que não sei o quê. Aí eu olhei, aí eu já, né, macaco velho, aí eu virei e falei assim, então pergunta para os alunos se eles estão entendendo. Aí ele perguntou e todo mundo, nossa, tá ótimo, você está aplicando as técnicas, está muito bom, continue. Aí ele foi.
Da terceira, quando ele parou de novo, falou, pô, você não estou entendendo. Aí eu falei para ele assim, olha só, eu falei para ele assim, dá para você acreditar que nós somos capazes de acompanhar você, que você não é esse prolixo que você está achando, depois a gente te fala? Aí ele pegou, relaxou e foi. Olha a cobrança como é que estava na cabeça dele. Entende? Fica cobrando um perfeccionismo. Vai, cara, tem aluno que às vezes eu passo uma atividade, ele pega a atividade e duplica, triplica. Aí ele não consegue fazer, eu paro ele e falo assim, cara, por que você está cobrando mais do que eu, que sou instrutor, e estou te pedindo, que eu sei o que eu quero trabalhar contigo? Então, isso que você está falando aí, dessa autocobrança, de eu errei, eu falo, gente, o verbo que a gente vai conjugar até morrer é o errar. Não tem como fugir dele. Então, para você, Rafa, é muito importante esse processo de se autoacolher, de tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui e tal. Isso fez diferença para você, não fez? Fez bastante. Então, olha que interessante aqui, Rafa, vou colocar aqui, a Antônia Fabiana. Olha a Antônia Fabiana colocou aqui, ó. Nossa, a timidez... Peraí, travou aqui, ó. Ah, voltou aqui, ó. Nossa, a timidez... WhatsApp aqui, nossa, a timidez é uma prisão. Considero uma das piores sensações ter muito a contribuir, almejar fazê-lo, mas não ter coragem de expressar. A alma começa a gritar, mas esse grito é sufocado. Olha, isso é tão sério, Antônio Fabiana, que tem aluno que ao longo do curso de oratória, quando ele vai à frente, a primeira reação que ele tem, que ele consegue fazer é chorar. E aí, o que cabe a nós que estamos ali na hora? A gente olha e fala, não, tudo bem, é o seu tempo. E se for só para ir na frente para chorar, você chora. E aí vai nesse processo e tem hora que ele vai se abrindo, vai falando, porque tem muita imagem a ser trabalhada aqui, ó. Aqui, ó, a Elizabeth. Ah, Elizabeth Shelba, grande professora de psicodrama da VPS de São Paulo, minha mestra, colocando aqui, ó, tirar os rótulos que nos colocaram, pois crescemos durante a vida. A gente vai tendo essas conservas aí, que vai nos prejudicando. E, Rafa, olha só. A gente está vendo aqui dentro dessa live para ajudar as pessoas que estão trilhando ou querendo trilhar o caminho de superação que você trilhou. Então a gente viu essa questão da nossa mente se boicotando o tempo todo, dessa questão de ter pessoas que a gente possa ouvir, acolher e fazer essa limpeza na nossa autoimagem. A gente viu esse terceiro ponto que é muito importante de ter esse acolhimento consigo, essa misericórdia, de levar as coisas com mais leveza, que é o terceiro ponto. Trabalhando esses pontos, a gente vem para um ponto muito específico, que é uma segunda etapa, que é a etapa da ação, que é a etapa de agir. Que, sim, você quer vencer, você quer romper, é como você quer namorar, uma hora você vai ter que chegar na menina, você vai ter que conversar com a menina. Então, assim, o passo é se expor. E você procurou trabalhar isso de uma forma muito concreta dentro do curso de oratória que eu ministro. E aí eu queria, de forma muito objetiva com as pessoas, para passar técnicas, que técnicas de oratória, o que você foi vivenciando ao longo do curso, que foi te ajudando a ganhar mais essa segurança e a se expor para as pessoas, a estar com as pessoas, a falar, a se sentir mais... Poxa, eu estou falando bem, eu estou conseguindo. Que técnicas te marcaram e o que você viu que fez diferença no meu discurso? Agora eu estou sentindo que eu estou falando melhor e isso me ajudou. Queria que você relatasse um pouquinho para a gente. Bom, pessoal, primeiro, para você vencer o seu medo, você tem que se expor ao medo. Claro que cada um no seu tempo, cada passo um grau, a exposição é feita aos poucos, cada pessoa tem uma forma de encarar o seu medo. E no que se refere à comunicação e oratória, ao estudar com o Leandro, ele nos passou uma série de técnicas, de macetes que me fizeram, à medida do possível, pouco a pouco, conseguir melhorar as minhas habilidades. Claro, e tudo isso também em conjunto com o meu fonoaudiólogo, Jonathan, de Três Rios. Cada pessoa tem a sua particularidade. Uma questão que
fez bastante diferença é a questão de você olhar nos olhos da pessoa. Isso me ajudou muito a gerar conexão. Olha, esse de olhar nos olhos é o terror, Rafael. Seja no vídeo, porque as pessoas não olham para a câmera quando tem que olhar nos olhos, ou presencialmente. Assim, é uma das perguntas que eu mais recebo. Como é que é para você, como é que foi para você treinar? O time já não gosta de falar muito, já não gosta de se expor. Mas como é que é para você falar e agora, poxa, eu vou olhar. Como é que é isso de olhar para as pessoas enquanto fala? O que isso provocou em você? Eu sempre tive dificuldade de olhar no olho da pessoa, porque eu até 2012 eu fui estrábico e eu tinha muita vergonha disso em mim. Eu fiz uma cirurgia corretiva, hoje eu tenho isso superado em mim, mas sempre foi difícil para mim fazer esse cara a cara com a pessoa, esse olho no olho. Então, eu fui desenvolvendo isso, sempre me cobrei para desenvolver isso ao longo do tempo. E o nosso curso de oratória ajudou a fixar isso em mim. Isso me ajudou muito a fazer essa conexão com a pessoa. E a pessoa, quando ela se sente olhada pelo outro, se sente também conectada, acolhida. Isso faz muita diferença quando você quer passar seu recado. Muito bom, e assim, você está falando aí do olhar, né? Como é que é importante olhar, porque o olhar é o espelho da alma, gente. Então, falar olhando para o outro mostra a presença que você quer estar aí. Isso a gente treinou muito, trabalhou muito dentro dos seus discursos e deu muito impacto. Uma outra coisa, Rafael, que vem aqui, às vezes quem é tímido sofre muito de uma ansiedade, de um nervosismo, daquela coisa que falta o ar. Então, assim, foi importante para você trabalhar algumas técnicas de respiração e entender, ou pelo menos ver como é que a respiração ajuda dentro desse processo de tomar essa coragem e se expor? Como é que é a respiração para você? Te ajudou, não te ajudou no seu discurso? Fez diferença, não fez? Bom, a respiração, A respiração é uma coisa interessante, porque ela, ao mesmo tempo que ela pode ser inconsciente, ela pode se tornar consciente e trabalhar a seu favor. Eu comecei a perceber os benefícios de exercício de respiração quando eu tive contato com a meditação e com técnicas de mindfulness, que é a presença constante, você estar no momento presente. E isso me ajudou bastante a tomar consciência, primeiro, de mim mesmo e a perceber os momentos em que eu agarrava na fala, que eu tinha manifestações de gagueira. Então, respirar para me acalmar me beneficiou muito para conseguir transmitir a mensagem, a saber quando que eu estou perdendo um pouco a força, a transmissão da minha emoção na minha comunicação e também a modulação da minha voz. Ajudou bastante. É porque a respiração, Rafa, o que acontece? Tem dois extremos. Ou a pessoa que se sente tímida, inibida, vai apresentar, seja um TCC, numa reunião, numa apresentação, fica assim, tomara que acabe logo. Então a pessoa chega e ela não para nem para respirar. Ela já não olha para ninguém e não para respirar. Então, respirar entre algumas frases vai ser bom, porque vai diminuir seu nível de adrenalina, vai te acalmar, vai te trazer um pouco de tranquilidade e você vai conseguir se conectar com o outro. E uma outra coisa que você colocou, que eu achei muito bacana que a gente foi trabalhando, é a questão que, às vezes, a pessoa não acelera, mas a pessoa vai esticando as palavras e ela não respira, ela não aproveita esse tempo para ela respirar.
Então, assim, é importante, foi importante para você usar esse tempo, ao invés de ficar prolongando muito as palavras, e usar esse tempo para respirar, para organizar as ideias e ter mais assertividade na hora de falar? Foi bastante benéfico para mim. Você falou, né? Tinha até algumas manifestações de gagueira que às vezes começavam porque fala, respira, respira, respira. Então, isso ajuda muito. Olha que bacana, a gente está vendo aqui a importância. O Luiz Roth falando aqui. E a pausa? A pausa é a respiração. Né? O Luiz tem uma frase muito bacana dentro do curso de oratória que ele fala assim, gente, pausa é vida. A pausa é vida. Isso é muito interessante. Então, quer comentar alguma coisa disso, Rafael? É isso mesmo, não é? A pausa é vida do discurso, né? Exatamente. A pausa, se você conseguir se perceber, ver aonde você está usando, ou quando, por exemplo, sempre tive essa dificuldade de dar sequência à minha fala. Por outro lado, tem as pessoas que não conseguem parar de falar, saem falando e não conseguem se situar. Para esses dois extremos, você saber usar pausa para você dar uma fluência boa, para você saber quando que você está perdendo o fôlego ou a energia no discurso, é fundamental para você tornar sua comunicação mais atraente, mais interessante para o ouvinte. Uma coisa, Rafael, dentro dos pontos de oratória, é quando a gente fala com a questão da linguagem corporal. Então, assim, que a gente procura trabalhar, já tem várias aqui, poderia ser uma live só sobre isso, mas a importância de você abrir as mãos, de você articular, não ficar com aquela coisa da mão fechada, se apertando, torcendo o corpo, que aí você está dando bandeira que você está desconfortável de estar na frente do outro. Mas quando você consegue ter um gestual mais amplo, mais aberto, tá ali e tudo, isso é muito importante porque te deixa mais calmo, te deixa mais relaxado, mas é uma coisa bacana, às vezes você que é tímido ou se considera tímido, tá ali nervoso, a Celi tá colocando a questão da respiração, um pouquinho lá atrás ela colocou aquela questão da imagem, de se gravar, que também é importante, e você, Rafael, olha que interessante, se você consegue controlar o seu corpo enquanto você está apresentando, você pode estar com o coração acelerado, você pode estar suando frio, mas se você mantém, como eu digo para os alunos, na classe, você como se nada tivesse acontecendo, porque você está trabalhando a tua mente enquanto isso, para quem está de fora, a pessoa acha que está tudo bem. Então, a gente não fica tão exposto quanto a gente acha que fica. A gente não está tão transparente. Isso dá uma segurança muito grande para quem se acha tão transparente para os outros. O que você acha dentro da linguagem corporal? É importante como técnica para quem tem dificuldade ou quer vencer a timidez de falar em público e expor suas ideias, ter gestuais que passem essa segurança, mesmo vivendo essa dificuldade emocional, porque com o tempo isso tende a baixar? Como é que isso te ajudou? Com certeza, Leandro. Bom, a mensagem que você vai falar, ela pode tomar várias interpretações dependendo de como que você vai falar, seja em tom de voz, quanto na tua expressão corporal. E o gestual físico é uma das partes dessa linguagem corporal que potencializam o teu discurso, a tua comunicação. Isso ajuda bastante a transformar a minha fala em algo importante, porque a tua comunicação corporal ela é um dos principais termômetros para o ouvinte perceber se você tem confiança no que você está falando, se você tem convicção, e pode até te dar pistas se você está mentindo ou não. Entende? Sim. Por isso que
e uma coisa puxa a outra. Você saber, você se conectar com a pessoa, você respirar para você se situar no momento presente, se perceber, faz com que você também observe como que você está utilizando o gestual ao seu favor, a linguagem corporal ao seu favor. Porque olha que coisa, Rafa, uma coisa é, você pode estar vivendo ansiedade, você pode estar vivendo toda a dificuldade de se expor, mas você pode controlar, administrar o seu gestual para que isso não fique exposto para os outros. Porque se você está apresentando um projeto e você fica assumindo gestos de insegurança, meio assim, que a voz, a Celi colocou uma coisa muito bacana, entonação e tantas outras coisas, as pessoas podem associar que você não sabe do que você está falando, e às vezes você só está nervoso porque é a primeira vez que você está apresentando. Não é uma dúvida do conteúdo, é uma insegurança sua, uma coisa pessoal. Então você administrar, enquanto você está aqui dentro, aqui brigando, lutando aqui para se manter inteiro, isso te ajuda muito. Então assim, Rafa, eu poderia falar de trocentas técnicas aqui com você, que a gente foi trabalhando dentro do curso de técnicas de comunicação e oratória. A sua história assim, é fantástica de superação, como é que você veio trabalhando a sua mente, trabalhando a sua autoaceitação, construindo tijolinho por tijolinho do que você está alcançando hoje, o que você está trabalhando dentro da sua percepção, da sua exposição. Isso é muito bacana de se ver. E tem muita gente aqui que está acompanhando e que depois vai ver também, vai ver a gravação também, que vai ficar salva aqui no canal. Eu queria perguntar assim, que mensagem você gostaria de deixar para aqueles que se consideram tímidos e ficam, fica assim, eu sou tímido, como fosse assim, tímido, nunca vou conseguir isso porque eu sou tímido, nunca não sei o que porque eu sou tímido. Problema todo mundo tem, mas veja, não é um puxão de orelha, mas assim, o que você poderia incentivar ou falar de você, da sua vivência, que motivasse os outros? Ok, tudo bem, você tem a questão da timidez? Ok, mas vamos trabalhar isso? Por que vale a pena? O que você diria para as pessoas que estão acompanhando? Bom, eu procuro ser bem sucinto nos meus recados. Então, o que eu digo para vocês que estão procurando superar, seja a timidez ou qualquer outro desafio que a vida te impõe, não espere de ninguém o incentivo para você superar. Porque a gente só se dá conta do quanto nós somos fodas quando nós mesmos olhamos no espelho e apontamos o dedo para quem está no espelho. E a gente fala, você é uma pessoa foda. Ótimo, Rafael, ótimo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Teremos outras lives também com alunos, para estar sempre trabalhando o conteúdo, trazendo técnicas para vocês de uma forma muito vivencial. Rafael, agradeço de coração você ter aceitado, você ter vindo aqui se expor e poder dividir um pouco com os outros das suas conquistas, do caminho que você trilhou. Então, assim, fica o meu agradecimento em nome de todos. Olha o pessoal compartilhando aqui, gostando, batendo palminha para você. Pessoal, vocês gostaram? Como é que foi para vocês? A Karina aqui botou arrasou, Rafael. Então, assim, é muito bacana ver a história de superação de cada aluno, também que você acaba se tornando meu amigo. Então, mais uma vez eu te agradeço, parabéns, e deixo você se despedir das pessoas aí, então. Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo papo, e também fico muito grato pelo retorno, pelo feedback das pessoas aqui que vieram me dar uma força também. Isso é mais um exemplo de que a gente não tem, assim,
eu acabo me perdendo nas palavras por causa das demonstrações assim, de carinho das pessoas, mas retomando. Tudo isso é um exemplo de que nada é mais importante do que você confiar em si mesmo, porque nada do que a gente imagina de negativo acaba acontecendo. No final, quem tá sempre sobra quem te apoia, e a gente só supera um obstáculo quando a gente tem consciência de que a gente é capaz, e a gente é capaz e não importa o que os outros falem. Então, gente, olha, fica essa mensagem para vocês final. Não permitam que as dificuldades parem vocês. Procurem ajuda, procurem trabalhar-se. Cada um tem um discurso lindo, tem uma maneira linda de enxergar o mundo que pode contribuir. Tem pessoas aí que estão esperando você ir começar no Instagram, ou fazer vídeo, ou falar sobre algo que você gosta. Então, procure trabalhar as suas habilidades de comunicação e oratória, procure falar ao mundo tudo isso que você tem de conhecimento aqui. Olha, meu beijo para todos vocês que acompanharam a live, fico muito feliz de estar aqui, continuem acompanhando o canal, tem muito conteúdo bacana aí para você. Rafael, meu amigo, olha, parabéns, foi um prazer fazer essa live aqui com você, fique com Deus, um grande abraço para você, tá bom? Realmente. Tchau, gente. Tchau, tchau.